Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 36, 37 e 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Este texto registra a chegada de Jesus em Jerusalém. É o ápice do ministério de Cristo. E eu quero falar sobre esta chegada do Senhor Jesus, sobre esta presença do Senhor Jesus na nossa vida. E quando nós consideramos alguma chegada nova, certamente há muitas implicações. Como exemplo, eu penso na chegada dos meus filhos. A casa antes das crianças era uma maravilha. Nosso sofá inteirinho, bonito, pouquíssimo usado. Raramente eu e a Vanessa usávamos o sofá. Estava lá intacto, tecido livre. Ontem, por exemplo, a Cecília, depois de tomar parte do leite dela, resolveu simplesmente ficar virando assim, o leite caindo, fazendo uma grande poça no sofá, enquanto observava, atenta àquele movimento. E mais uma vez, aquele sofá foi sujo de tantas e tantas outras vezes, e a espuma já está gasta, o tecido já está rasgado, e não há quem vença. Há uns 2 anos atrás, eu chamei um tapeceiro que foi, não sei se é tapeceiro que fala, né? Que foi arrumar o sofá. Então ele trocou parte do tecido, pegou uma parte do fundo do sofá, que não ficava à mostra, fez o recorte, colocou então na parte dos assentos, e o sofá ficou bom de novo. Mas na época ele falou para mim assim: você não quer que eu reforme o sofá inteiro, que eu troque o tecido todo, a gente põe um tecido novo e tal, e aí não precisa fazer esse remendo, a gente faz ele por inteiro. Eu falei: olha, meus filhos estão pequenos ainda, né? Na época a Cecília com 2, o João com 4. Eu falei: olha, quem sabe daqui a uns 4 ou 5 anos a gente volta a conversar. Ainda bem que eu não fiz aquela troca, porque como eu disse, o sofá já está todo destruído novamente. Fato é que a chegada dos nossos filhos, ou outra que nós poderíamos pontuar na nossa jornada, muda muito a nossa história. Muda muito. A vida que era antes das crianças, por exemplo, é radicalmente diferente depois. Para aqueles adolescentes que aspiram e anseiam chegar aos 18 anos, na cabeça deles a vida muda muito depois disso. Quando os filhos saem de casa e vão para a faculdade, a vida muda bastante. Quando você, de repente, resolve entrar no seminário, a vida muda bastante. Quando, de repente, você muda de cidade, a sua vida muda radicalmente. Fato é que chegadas, partidas, mudanças assim, trazem grande impacto na nossa vida. E essa chegada de Jesus em Jerusalém também é marcada por uma grande mudança. É marcada por grandes acontecimentos. E é sobre estes que eu quero falar nesta manhã. Quero falar que a presença de Jesus traz alegria, a presença de Jesus nos leva a louvar, a presença de Jesus nos desafia a servir, a presença de Jesus nos desafia a proclamar. Vejamos essas verdades, então, no nosso texto. Apenas para que você entenda, antes de nós fazermos esta exposição de cada uma das verdades, nós estamos aqui na reta final do ministério de Jesus. É o último momento dele diante dos seus discípulos, são os últimos sermões, os últimos embates e confrontos. E quando nós falamos que este é o ápice do ministério de Cristo, isso se dá porque desde o capítulo 9, verso 51 do Evangelho de Lucas, diz o texto que já no semblante de Jesus, ele estava determinado a ir para Jerusalém. O apóstolo Pedro tenta dissuadi-lo disso. Ciente de que, obviamente, Jesus ali em Jerusalém seria perseguido e possivelmente preso ou até mesmo morto, Pedro fala: Jesus, é melhor não irmos, vamos seguir o nosso ministério aqui na Galiléia, em Cafarnaum, nas regiões mais remotas da Judéia, mas não necessariamente em Jerusalém. Em Jerusalém está toda a liderança dos fariseus, eles vão caçá-lo, vão matá-lo. Mas, conforme eu já disse, no semblante de Cristo,
estava clara a decisão e o quão determinado ele estava a ir para Jerusalém. A ida para Jerusalém não é algo por acaso no ministério de Jesus. Jesus sabia aquilo que ele iria fazer em Jerusalém, sabia o que lhe esperava em Jerusalém. A decisão obstinada dele, registrada desde o capítulo 9 de Lucas, não é apenas por estar em um lugar, mas por fazer, realizar a vontade do Pai. Se o coração de Jesus havia a convicção de cumprir o seu chamado e realizar a obra expiatória e salvífica na cruz para nos salvar, no coração dos discípulos havia uma outra expectativa. Ambos esperavam chegar em Jerusalém. Jesus para nos salvar e consumar a obra planejada e pensada pelo Pai. Os discípulos, numa expectativa de que quando ele chegasse em Jerusalém, aí o jogo iria virar. Se você observar esta trajetória e esta caminhada rumo a Jerusalém, em dois momentos, por exemplo, os discípulos fizeram esse questionamento: é chegado o reino? E discutiam, inclusive, entre eles, qual vai ser a nossa posição? Imagina que Jesus está fazendo o plano, pensando na salvação dos homens e imaginando tudo aquilo de difícil que ele iria encarar, substituindo eu e você na cruz e o sofrimento. Enquanto os discípulos, nesta mesma caminhada, estavam fazendo um plano de transição de governo. Sabe quando você está prestes a viver uma nova oportunidade profissional, então você começa a imaginar o que você vai fazer e etc e tal? Assim estavam os discípulos. Uma caminhada igual, mas cada um pensando de um jeito. E no coração dos discípulos, eles imaginavam que chegando em Jerusalém, Jesus iria destronar Roma, Jesus iria restaurar a condição religiosa em Israel, e isso é tão verdade que o capítulo 19 começa justamente assim. Jesus percebe essa motivação equivocada no coração dos discípulos, e justamente por perceber isso, ele propõe uma parábola, falando: olha, convém o rei se ausentar, deixar vocês com talentos, aí a parábola das minas, e vocês, então, vão dar sequência ao rei, mas com a ausência do rei. Para lá na frente, depois, então, quando este rei voltar, o reino ser estabelecido. A agenda era diferente. A proposta era diferente. A expectativa do que aconteceria em Jerusalém era diferente. Jesus sabia que iria para a cruz. Os discípulos imaginavam que ele iria assumir o trono. Mas independente de qual fosse a motivação, o fato é que a chegada de Jesus em Jerusalém é marcada por alegria, louvor, serviço e proclamação. E a pergunta que eu te faço é: a chegada de Jesus na sua vida trouxe o quê? Porque por vezes parece que somos crentes em Cristo Jesus e nada muda. Parece que somos crentes em Cristo Jesus, mas a nossa postura, os nossos sentimentos, os nossos desejos ainda são aqueles do tempo em que éramos escravos do pecado. Quando Jesus chega na nossa vida, precisa vir junto alegria, louvor, serviço e proclamação. Como acabamos de cantar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica a vida com Jesus. O texto então começa nos dizendo: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Perceba que a multidão está alegre, jubilosa. E a presença de Jesus traz alegria. Pastor, então quer dizer que depois da minha conversão, nunca mais eu vou enfrentar lutas, problemas, luto, dificuldade, tristeza? Não. Não é isso. A vida, mesmo depois de Cristo, continua sendo afetada pelo pecado. Não mais escravos do pecado, mas ainda diante de uma realidade de um mundo caído. Onde sim, ficamos doentes. Enfrentamos lutas e dificuldades financeiras. Somos por vezes injustiçados. Passamos pelo choro, do luto, da dor, de perder alguém que amamos. Essa é uma realidade do mundo caído. Como então podemos ver a alegria nesta vida com Jesus? A Escritura nos dá essa ordem. Quando lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
E este imperativo, esta ordem, nos convida a não olhar as circunstâncias, mas nos alegrar no Senhor, na salvação que temos em Cristo Jesus, independente das dificuldades que vivemos. E o texto de Filipenses, no capítulo 4, justifica, ou pelo menos nos dá o norte de como isso será possível, lançando diante do Senhor toda a vossa ansiedade, através das súplicas, orações e ações de graça. E aí o nosso coração será tomado de uma alegria e de uma paz que vem do próprio Deus. Aquelas pessoas estavam alegres. E diz o texto, por que elas estavam alegres? Por conta de todos os milagres que tinham visto da parte do Senhor Jesus. Se nós formos pensar nos milagres, nos feitos do nosso Deus, isso traz alegria ao nosso coração. É importante que traga. E é importante que isso seja real. É muito interessante porque, novamente citando esse texto de Filipenses, Paulo fala o seguinte, olha, alegrai-vos, é uma ordem. Paulo, mas eu estou triste, eu estou desempregado, eu estou doente, eu fui abandonado, eu fui deixado, eu estou sofrendo, eu perdi alguém, alegrai-vos. É a ordem, alegrai-vos. E o que eu faço com os meus problemas, Paulo? Presente diante do Senhor as suas orações, as suas súplicas. Ou seja, o Senhor, está aqui os meus problemas, cuida de mim. Mas aí Paulo falou outra coisa. Também apresente diante do Senhor as suas ações de graça. Deus nos consola através da nossa gratidão. Quando a gente começa a agradecer ao Senhor e lembrar dos feitos do Senhor, isso deve trazer ao nosso coração a alegria e a esperança. É aquilo que Jeremias fala. Depois de fazer um longo discurso sobre lamento e tristeza, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero ficar só chorando, só sofrendo pelas coisas que aconteceram. Eu quero trazer à memória alguma coisa que seja boa, que possa me trazer e me restaurar a esperança e a alegria. E a presença de Jesus deve trazer essa alegria. E o que eu posso trazer à memória? Diante da presença de Jesus, eu posso trazer à memória a misericórdia. Há um grande milagre. O Deus justo, santo, justíssimo, não nos punir severamente por nosso pecado. É o milagre da misericórdia, do qual devemos nos lembrar e nos alegrar com isso. Imagina essa situação. E eu vivi isso essa semana, em partes, né? Eu só vou contar a parte da dívida. O pagamento ainda não se realizou. Mas eu e a Vanessa estamos nos organizando, prontos para mudar. E uma decisão que nós tomamos foi a seguinte, olha, é melhor a gente ir para Portugal com todas as dívidas e parcelamentos quitados, né? Só que isso tem implicações sérias, porque alguns desses parcelamentos, quando nós fizemos, nós não imaginávamos ir embora. Então, eles estão aí parcelados em 24 vezes, 36 vezes e por aí vai. E por mais que as contas estejam em dia, antecipá-las e pagar todas elas e quitar em dezembro para poder ir para o novo país sem dever absolutamente nada e sem ter parcela de nada, é um tanto quanto desafiador. Agora imaginemos que alguém chegasse para nós e pegasse aquela planilha que eu e a Vanessa fizemos, com todas as nossas dívidas, com tudo aquilo que é a nossa obrigação de pagar, porque nos comprometemos a fazê-lo, e alguém chegasse, olhasse e falasse, ok, entregue isso daqui para mim, eu vou pagar por vocês. Quando nós pensamos na misericórdia do Senhor, foi exatamente isso que ele fez. A nossa dívida, claro, não era a dívida de financiamento de um carro, de um eletrodoméstico, era a dívida do pecado. E a misericórdia graciosa do nosso Deus nos alcançou. Ele tomou todo esse escrito de dívida que era contra nós e pagou, quitou, zerou a nossa dívida. Se Deus tocar no seu coração e você quiser fazer isso comigo e com a Vanessa, nós ficaremos muito felizes. Mas a boa notícia é que Cristo já fez isso por você. E mais do que a alegria de ter dívidas pagas no cartão, é você ter a alegria de que Cristo te livrou da condenação do inferno. Que Cristo não fez recair sobre você a punição pelo seu pecado, antes a assumiu no seu lugar. Se isso não te faz estar jubiloso na presença do nosso Deus, contente e feliz, então eu não sei mais o que pode te alegrar. É verdade que nós temos sofrimentos, mas podemos nos alegrar não apenas com a misericórdia do Senhor, podemos nos alegrar também com o milagre da graça do Senhor. Você ter a sua dívida paga é muito bom. Você receber a bênção da vida eterna e galardão no novo céu e nova terra
Ah, isso é um presente maravilhoso. Se isso também não te traz alegria, eu também não sei como te consolar. Fato é, irmãos, que é bem verdade. Nesse mundo nós teremos muitas aflições, mas a presença de Jesus deve encher o nosso coração de luz. Vamos chorar, em alguns momentos vamos parar e ter que respirar bem fundo. Mas nesses momentos, nós nos lembremos aquilo que Cristo conquistou por nós. A misericórdia e a graça que Deus revelou a nós por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A vida do crente ela tem que ser uma vida contente, alegre. E não pode ser sinônimo do cristianismo de ser um crente reformado, um semblante triste, fechado, carrancudo. Isso não pode traduzir a nossa fé. Principalmente nós, aqueles que pregamos as doutrinas da graça. Somos aqueles que deveriam aparecer com um sorriso estampado de ponta a ponta em cada culto que prestamos ao Senhor. Podemos ser tradicionais, reformados, confessionais. E nada disso tem a ver com tristeza. Nada disso tem a ver com um semblante fechado. Podemos expressar, preservar toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, mas fazendo com um belo sorriso no rosto. Afinal, quem dentre os nossos irmãos tem a plena convicção da salvação, da perseverança dos santos, da graça irresistível, da expiação limitada? Se nós temos a certeza dessas verdades, que são tão ímpares, irmãos, nosso sorriso tem que estar de orelha a orelha. A graça de Deus nos alcançou. Somos imerecedores. Louvado seja Deus por isso. Que a presença de Cristo em nossa vida traga a nós todos os dias alegria. Mas a presença de Jesus não traz apenas alegria. Ela nos leva a louvar a Ele. O texto diz que Jesus, ao passar, a multidão estava jubilosa, louvando, reconhecendo e fazendo isso por conta dos muitos milagres de Jesus. E nós já falamos aqui o milagre maior, a nossa salvação, misericórdia e graça. Mas diz o texto também que eles louvavam a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Como eu disse, aquele era o momento do ápice do ministério de Cristo. Sabe quando você vem de uma jornada de muitas lutas, de muitas batalhas, e então chegou o momento épico? Pensemos talvez aqui na figura daqueles que se preparam num ciclo olímpico. Então são muitos meses e anos de treinamento, são muitas etapas ali de preparação, são muitas competições prévias que vão gerar ali a condição daquela pessoa disputar uma Olimpíada, e não à toa, quando os jogos começam, uma grande festa de abertura é realizada. Afinal de contas, o simples fato de estar ali deve ser coroado com muita festa. Cada um que alcançou o índice para estar presente ali, lutou muito, sofreu muito, treinou bastante, teve que passar por inúmeras provas até conseguir a sua vaga para participar dos Jogos Olímpicos. Então, simplesmente chegar naquele dia já é motivo de muita festa. Esse era o sentimento no coração dos discípulos. Eles já haviam visto vários milagres de Jesus. Já haviam ouvido vários dos sermões de Jesus. Testemunhado vários embates de Jesus com os fariseus. E agora chegou o momento. Ele chega a Jerusalém. É a grande arena, é o grande estádio, é o grande palco. Agora Cristo chegou lá. Ele não foi detido. Não conseguiram impedir a sua chegada. E ele chega arrastando uma multidão. Por isso todo mundo agora está louvando a Jesus. E quando o texto diz pelos milagres que ele tinha feito, isso porque no coração daqueles carregava-se então toda esta história daqueles 3 anos acompanhando o Cristo Jesus, numa expectativa de que algo ainda maior aconteceria. E o que eles faziam? Louvavam a Deus em alta voz. Para a gente entender um pouco desse sentimento,
Volte algumas páginas da sua Bíblia e veja o que diz Lucas capítulo 17, versos 15 e 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Você conhece essa história? A cura daqueles 10 leprosos. Apenas um volta, mas este que volta, diz o texto, dando glória a Deus em alta voz, agradecendo ao Senhor. Irmãos, quando nós louvamos ao Senhor, é uma maneira de nós dizermos obrigado, Senhor. Obrigado. O louvor e a adoração devem fazer parte da nossa vida. Estar aqui no culto não é fazer um tique nos nossos compromissos da semana. Não é cumprir uma obrigação, não é atender a escala, seja da projeção, dos cânticos, do departamento infantil, ou satisfazer a vontade do meu líder que enviou mensagens falando, venha, vamos adorar a Deus. Estar aqui é dizer, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu tinha algo muito pior do que a lepra. Eu tinha doenças e feridas na minha alma muito maiores do que aquela. E a tua graça me salvou. É por isso que eu volto, louvando ao Senhor em alta voz. E eu destaco essa expressão, tanto do capítulo 17 como do capítulo 19, em alta voz. Irmãos, às vezes nós vamos louvar a Deus e há uma postura um tanto quanto preguiçosa, relaxada, tímida. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Irmãos, em alta voz é a disposição, é o cumprimento daquilo que a Escritura havia nos ordenado. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Não há mal nenhum em nós valorizarmos o entendimento. E a nossa fé reformada faz isso. Diz que o culto é um exercício, é um esforço, é um trabalho intelectual, mas também é um esforço de nós nos apresentarmos diante de Deus. E isso é verdade. O problema é que nós não podemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, mas não amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. É intelecto, sim, mas emoção e também vontade, disposição. Então cante em alta voz, adore em alta voz. Celebre ao Senhor com força, com alegria, com disposição. Isso é bíblico. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, nós temos que ter essa disposição diante do nosso Deus. Em alta voz, cantando, adorando. Nós temos motivo para isso. A presença de Jesus traz alegria. A presença de Jesus nos leva a louvar. A presença de Jesus nos desafia a servir. Diz o texto que indo então ele no caminho, estendiam as suas vestes. Aquela era uma maneira muito honrosa de servir aqueles que chegavam à cidade. Geralmente quando a cidade recebia autoridades vindas de outros lugares, elas eram recepcionadas dessa forma. As vestes ao chão, ou melhor, os muitos tecidos ao chão, eles eram colocados para, de alguma forma, pavimentar o caminho, abaixar a poeira, para que as autoridades, então, de forma honrosa, ali chegassem. Não tendo, talvez, belos tapetes, longos mantos, aquele povo tirava as suas vestes e jogava. Uma maneira de honrar ao Senhor, servindo com aquilo que eles tinham. A presença de Jesus te dispõe a servir? Por que você deve servir ao nosso Deus? A começar na igreja e depois no mundo inteiro. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus na cruz serviu a você. E se o nosso coração não se dispõe a servir, tem algo muito errado no nosso cristianismo. Talvez Jesus não tenha se feito presente em sua vida.
O serviço não é um meio pelo qual nós conquistamos coisas. Assim como vir aqui e adorar, também não é um meio pelo qual nós conquistamos o nosso lugar no céu. É uma resposta daqueles que entendiam e entenderam todos os milagres de Jesus. Então, depois que eu entendo isso, meu coração se enche de alegria, meus lábios de louvor e minhas mãos se dispõem a servir. Eu preciso fazer algo por ele. Há algo que eu possa fazer por você? Não é assim que nós respondemos àqueles que nos servem? Não falamos assim, fico te devendo essa. Ou seja, em uma outra oportunidade, conte comigo. Não sei o que vai ser, não sei como será, onde será, mas conte comigo. O que eu puder fazer, estou aqui à sua disposição. Irmãos, nós conseguimos ter um senso de gratidão e disposição para servir de forma tão clara quando diz respeito a pessoas que nos serviram, mas não conseguimos fazer isso em relação ao nosso Deus. É sempre uma preguiça, uma morosidade para fazer qualquer mínima coisa para o Senhor. E talvez você fique pensando, pastor, eu até queria fazer muito, mas eu não sei, eu não tenho. Aquelas pessoas não tinham condições de pavimentar uma bela e linda estrada, o que elas tinham eram vestes simples que elas tiravam e lançavam. Mostrando que talvez você possa servir ao Senhor com coisas muito simples. Com dons e talentos, talvez, que muitos não valorizem, mas se é aquilo que você tem, entregue e faça o seu melhor ao nosso Deus. Porque esse é o resultado de uma vida daquele que já recebeu Jesus, que tem a presença de Jesus no seu dia a dia, disposição. Aí talvez você diga, pastor, você está dizendo que servir a Deus é só na igreja? Claro que não. Mas irmãos, esse daqui é o primeiro fronte de batalha do reino de Deus. É verdade que lá fora, como mecânico, engenheiro, médico, advogado, tudo isso é verdade, eu sirvo a Deus e sirvo o seu reino. Mas o fronte mais significativo, que representa o povo de Deus e o reino de Deus, é a igreja. Por vezes nós ficamos receosos de falar isso, com medo talvez de supervalorizar apenas aquilo que se faz aqui dentro. Contudo, irmãos, é necessário dizer, nada é mais importante, significativo para o Senhor Jesus do que o avanço do seu reino através da sua igreja. É como você, querendo servir a alguém, olhasse coisas extremamente secundárias das necessidades daquela pessoa e não focasse na principal. Nós precisamos nos dispor a servir. E sim, começando pela igreja. Mãos à obra. Vassoura na mão para limpar, porque eu imagino que sábado de manhã isso aqui deve estar uma sujeira só. Disposição para pregar o evangelho, evangelizar. Disposição para receber as crianças, preparar o lanche para elas. Cuidar da mesa da ceia, do som, dos instrumentos. Disposição para ensinar, para discipular. E se tudo isso parece ser complexo e difícil para você, se dispõe a sentar ao lado de alguém que precise orar com ela. Se dispõe a perguntar para o Ricardo aquilo que você pode fazer para ajudar e tornar o ministério dele mais fácil. Essas coisas são importantes, irmãos. E a presença de Jesus desperta o serviço naqueles que a reconhecem. A presença de Jesus nos traz alegria, a presença de Jesus nos leva a louvar, a presença de Jesus nos desafia a servir, a presença de Jesus nos desafia a proclamar. Termina o texto dizendo, verso 38, aquela multidão dizia, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O louvor dele se assemelha muito àquele cantado pelos anjos no anúncio da chegada de Cristo. E o que os anjos estavam a fazer? Proclamar a chegada do Messias. Paz na terra aos homens a quem o Senhor quer bem. Uma miríade de anjos cantava e celebrava no dia do nascimento de Jesus. E aqui o mesmo acontece. A multidão canta. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Chegou aquele que vai reconciliar o homem pecador com Deus Santo. Eles estão proclamando a paz, o anúncio da salvação, a chegada do Messias.
E aqueles que conhecem a Jesus proclamam essa chegada. A minha vida era assim. Alguém que andava morto nos seus delitos e pecados, seguindo a vontade do mundo, da carne e do diabo, em total oposição à vontade de Deus, aos planos de Deus, aos desejos de Deus, aos preceitos de Deus. Eu era inimigo do Senhor e precisava de alguém que causasse a paz entre eu e o meu Criador. E este alguém foi Cristo Jesus. Proclame isso. Se a presença de Jesus já fez diferença na sua vida, proclame isso. Anuncie isso. Por que não fazemos? Porque talvez a presença de Jesus não fez diferença nenhuma na nossa vida. Porque talvez ele nem tenha sido real presença na sua vida. Só não fala de Jesus quem não tem nada para falar dele. Isso é preocupante, irmãos. Isso é muito preocupante. Se você não consegue falar aquilo que Jesus fez na sua vida, talvez ele não tenha feito nada. E o problema de Jesus não ter feito nada na sua vida é que a sua eternidade está perdida. E todas as vezes que eu falo disso, você já ouviu e eu vou repetir. Eu me lembro da época que eu estava lá com os meus 160 quilos. E toda vez alguém vinha para mim com alguma receita. Pastor, já tomou semente de não sei o que lá, berinjela batida com não sei o que, já tomou chá de não sei o que, já comeu tal coisa? Eu nunca perguntava a receita de nada, mas parecia que estava estampado aqui em mim. Se não aqui, pelo menos aqui, né? Me ajude, por favor, me dê alguma receita para emagrecer. Porque a pessoa vinha do nada, eu nem tinha perguntado, não tinha pedido opinião. A pessoa vinha, já experimentou tal coisa, shake de não sei o quê. Embora eu nunca seguisse nenhuma receita, o fato é que se as pessoas vinham de alguma forma me procurar, havia duas razões. Uma, elas vinham à minha necessidade. E é justo. Eu louvo a Deus pela misericórdia, amor e carinho de muitas dessas pessoas. Mas além de verem a minha necessidade, se importarem comigo, o que é muito bom, aquelas pessoas conheciam, experimentaram, ouviram dizer ou acreditavam em algo que podia me ajudar. Sabe por que a gente não prega o evangelho? Primeiro, ou a gente não se importa com as pessoas, ou acha que talvez elas precisam de outras coisas, sabe? Não, fulano está precisando de cesta básica, fulano está precisando de um abraço, fulano está precisando de uma carona, uma condução, um lugar para morar. A gente pode dar uma lista de coisas que a gente acha que as pessoas estejam precisando. Mas se a gente dá todas essas coisas e não oferece o mais importante, Cristo Jesus, é porque no fundo a gente fala, acho que Jesus não está precisando, não. Um problema muito grande quando a gente foca muito em assistência social, é a gente achar que a pessoa precisa mais de arroz do que de Jesus. É achar que a pessoa precisa mais de uma visita do que de Jesus. É achar que a pessoa precisa mais de um telhado depois de uma chuvarada que deu, como a dessa semana, do que de Jesus. E não há nada errado. E é extremamente necessário que a gente entregue o pão, que a gente entregue uma moradia digna, que a gente entregue condições boas de vida às pessoas. Tudo isso é certo. Se você já faz, continue a fazer. Se você não faz, passe a fazer. Mas nada disso é mais importante do que anunciar Cristo Jesus à pessoa. Você pode encher o armário da pessoa. Se você não falou de Jesus, você não ofereceu aquilo que ela mais precisa. E se você não fez isso, é porque talvez você entenda que a fome do estômago seja mais importante, necessária e preocupante do que aquela sede e fome da alma. Se você não fala de Jesus, ou é porque você acha que aquela pessoa não precisa, ou, segundo motivo, talvez você não acredite que Jesus de fato é importante. Você já receitou para emagrecer, sei lá, alguém mastigar carvão com carne moída? Você nunca vai fazer isso, porque você não acredita que isso vai emagrecer. Eu não acredito. E justamente porque eu não acredito, é que eu nunca vou indicar para alguém. Parece que a gente não acredita que Jesus pode fazer grande diferença na vida das pessoas. Parece que a gente não acredita que Jesus pode livrar pessoas da condenação do inferno. Talvez porque a gente nem acredite de verdade que existe o inferno. Talvez a gente só entre aqui mais naquela, vai que na dúvida existe, pelo menos eu fui na igreja. Se Jesus não é real,
Se a salvação que ele oferece não é algo real, que você acredita, você não anuncia. Mas se essa presença de Jesus fez sentido para você, você proclama então a salvação. Porque ela é necessária, ela é urgente. E nós anunciamos a quem nos importa, a quem nós amamos. Mesmo tendo a ordem de fazê-lo a toda criatura. E aí? A presença de Jesus é real na sua vida? Ela de fato enche o seu coração de luz? Como está a sua vida cristã? É uma vida marcada por alegria, por louvor sincero ao nosso Deus, por serviço constante e proclamação do Evangelho? Se nada disso tem feito parte da sua vida cristã, pergunta a sua alma. Você já conhece Jesus? Porque a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece Jesus. E Cristo Jesus faça presente na sua vida. E a sua resposta seja alegria, louvor, serviço e proclamação.